Nos Estados Unidos, a gorjeta representa bem mais que um agradecimento por um bom serviço. Ela virou parte do salário de muita gente. Mas o que parece justo na teoria, na prática escancara desigualdades. Por lá, o que define quanto alguém recebe nem sempre é o esforço ou a qualidade do atendimento, mas sim a aparência, o gênero e a cor da pele. Com a gorjeta sendo essencial para fechar as contas no fim do mês, muita gente tolera situações abusivas com medo de perder dinheiro. O resultado disso é um sistema confuso, desigual e que parece ter saído do controle. A gente se debruça melhor nesse cenário no programa Fronteiras de hoje. Ninguém sabe ao certo como a prática começou. Alguns dizem que ela é tão antiga quanto o Império Romano ou ainda mais velha do que isso. O fato é que as gorjetas acompanham a humanidade há tanto tempo que é difícil imaginar um mundo sem elas. De início, o modelo até parece fazer sentido. As gorjetas funcionariam como uma recompensa espontânea, um incentivo para que o funcionário vá além de suas obrigações e ofereça o melhor atendimento possível. Mas na prática, não é bem assim. Nenhum lugar do mundo adotou a cultura da gorjeta com tanta intensidade quanto os Estados Unidos, e por lá a relação com elas é bem particular. A legislação americana permite que empresas paguem salários abaixo do mínimo para trabalhadores que recebem gorjetas. Isso significa que boa parte da renda desses profissionais vem diretamente dos clientes. Em média, as gorjetas representam 70% da renda deles. O curioso é que, apesar dessa importância, a qualidade do atendimento pesa pouco no valor dado. Pesquisas mostram que o nível de satisfação do cliente influencia a gorjeta em apenas 15% dos casos. Por outro lado, fatores como um simples toque físico do garçom já podem aumentar a quantia deixada. Ou seja, não é o serviço em si que está sendo avaliado, mas a forma como o atendente se encaixa nas expectativas ou nos preconceitos do cliente. Nesse contexto, as gorjetas acabam revelando mais sobre quem atende do que sobre o atendimento. Elas escancaram preferências, desigualdades e até preconceitos, e muitas vezes reforçam relações injustas. Um exemplo claro vem dos dados. Uma pesquisa com 40 milhões de corridas de Uber nos Estados Unidos revelou que homens dão gorjetas com mais frequência do que mulheres. Ao mesmo tempo, motoristas mulheres têm mais chance de receber gorjeta, desde que sejam jovens. Em restaurantes, o padrão se repete. Garçonetes loiras e jovens costumam ganhar mais do que morenas e mais velhas. Algumas chegam a pintar o cabelo para aumentar os ganhos. E se tiverem seios grandes, a média também sobe. É um padrão cruel. O topo da pirâmide da gorjeta nos Estados Unidos é ocupado por mulheres brancas, magras, bonitas, entre 20 e 30 anos, com seios grandes. Essa preferência tem impacto direto no bolso. Garçonetes consideradas mais bonitas ganham, em média, $1.200 a mais por ano do que suas colegas. Como as gorjetas representam 2/3 do salário delas, dá para imaginar o peso da aparência nessa profissão. Mas o custo disso não é barato. A indústria de restaurantes é a campeã em denúncias de violência sexual nos Estados Unidos. 90% das mulheres do setor já sofreram assédio, metade lida com isso toda semana. E muitas acabam tolerando comportamentos abusivos por medo de perder a gorjeta. O problema se agrava nos estados onde não há salário fixo. Nesse cenário, alguns clientes passam a se sentir no direito de exigir favores em troca de valores mais altos. Além da desigualdade de gênero, a discriminação racial também pesa. Enquanto na Europa a gorjeta nasceu como um símbolo de nobreza, nos Estados Unidos ela ganhou força após o fim da escravidão. Ex-escravizados, muitas vezes, só recebiam o que os clientes decidiam dar. Hoje, séculos depois, entregadores negros e latinos ainda ganham menos gorjetas do que os brancos, tanto de clientes brancos quanto negros, mesmo quando prestam um serviço melhor. Outro estudo mostra que motoristas de táxi negros recebem, em média, 1/3 a menos em gorjetas. Já funcionários negros e latinos em restaurantes enfrentam taxas mais altas de pobreza. Isso tem relação com a instabilidade do modelo. Quem depende da gorjeta nunca sabe quanto vai ganhar. O valor muda conforme o movimento do dia, o humor do cliente, a disposição em pagar. Por isso, trabalhadores que vivem dessa renda têm o dobro de chances de estar abaixo da linha da pobreza em comparação com quem recebe salário fixo.
É claro que os Estados Unidos não são o único país onde se dá gorjeta, mas nenhum outro criou uma cultura tão intensa em torno dela. Por lá, o valor esperado é mais alto e se aplica a uma variedade maior de serviços, de restaurantes e táxis a salões de beleza e entregas. Não é algo distante da vida dos americanos. Quase metade dos adultos no país já trabalhou em algum emprego onde recebiam gorjetas. Esse sistema movimenta dezenas de bilhões de dólares todos os anos e está tão enraizado na cultura local que pode parecer estranho para um estrangeiro. Mas nem sempre foi assim. No século XIX, quando a gorjeta chegou aos Estados Unidos, era vista como um vício importado, contra os valores americanos. Diziam que ela fazia um homem abandonar um trabalho digno para viver bajulando desconhecidos. Mesmo assim, a prática prosperou. Em 1895, enquanto a média europeia de gorjeta era 5%, nos Estados Unidos já se pagava 10%. Hoje, o que reina é a confusão. Segundo o Pew Research Center, os americanos estão divididos. Ninguém sabe exatamente quando deve deixar uma gorjeta ou quanto deixar. Já não se entende se é uma escolha ou uma obrigação. A maioria admite, só dá gorjeta por pressão social, mesmo quando o serviço foi apenas razoável. E o mais irônico, embora a prática seja amplamente adotada, mais de 2/3 dos americanos têm uma visão negativa sobre ela. Muitos defendem que o custo do serviço deveria vir embutido no preço final, como acontece em outros países. Mas quando isso acontece, os clientes reclamam, acham os preços altos demais ou dizem sentir falta da opção de gratificar. A pandemia só aprofundou esse dilema. Durante a Covid-19, gorjetas passaram a simbolizar gratidão por quem se arriscava nas ruas, mas com a volta à normalidade, os valores caíram e os entregadores passaram a se revoltar. Hoje, circulam nas redes sociais vídeos de discussões por gorjetas. Antes, 15% era o padrão em restaurantes, depois virou 20%. Agora, há lugares sugerindo 25%. A tecnologia também tem a sua parcela de culpa nessa história. Hoje, até redes de fast food têm terminais de autoatendimento que exibem uma tela pedindo uma gorjeta, mesmo sem interação humana. Em algumas lojas da Apple ou em aplicativos de reservas de viagem, isso também acontece. 7 em cada 10 americanos dizem se sentir chantageados por essas solicitações. O resultado é um sentimento generalizado de que a cultura da gorjeta saiu do controle. Segundo pesquisas, 74% dos americanos concordam com isso. Quando a gorjeta vira obrigação, ela perde o sentido original, ainda que ilusório, de premiar um bom serviço. O que sobra é o que muitos têm chamado de tipflation, uma inflação movida por oportunismo, por leis mal feitas e pelo sentimento de culpa. Esse é o retrato atual dos Estados Unidos. O país que se orgulhava de ser chamado de Land of the Free, hoje, a contragosto, virou Land of the Fee.